Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai ver algumas ramificações que têm um nome um pouco diferente do que a gente está habituado, tá? Então vamos lá. Imagina você que aqui eu tenho uma cadeia orgânica enorme, tá? Essa parte que está aqui em bastão, aqui ó, 1, 2, é uma cadeia carbônica ad eterno. E aí, quando eu tenho carbonos presos à cadeia principal, uma sequência de carbonos presos à cadeia principal, a gente tem as ramificações. Então a gente já viu isso aqui, só para a gente lembrar. Quando eu tenho só um carbono preso à cadeia principal, esse carbono a gente chama ele de metil, porque é somente um carbono, né? Então aqui eu tenho uma ramificação chamada metil, porque só tem um carbono. Quando são dois carbonos, ó, direto, um ligado no outro, essa ramificação se chama etil. Então, o etil está preso aqui na cadeia principal, ramificação com dois carbonos. Quando são três carbonos, 3 prop, né? Met, et, prop. Então, essa ramificação tem 3 carbonos, um ligado no outro, ó. Então, essa ramificação se chama propil. Só que a partir de 3 carbonos, de 3 em diante, o que acontece? A gente pode ter o primeiro carbono preso na cadeia principal ou o carbono do meio. Se esse carbono estivesse ligado à cadeia principal, eu não teria o propil. Eu tenho aqui, no caso, o isopropil. 1, 2, 3 carbonos também. Só que quem está preso na cadeia principal é o carbono do meio. É esse carbono aqui, ó, do propil. Então, como é o carbono do meio que está ligado, eu não posso chamar isso aqui também de propil, porque o propil é quando está ligado na ponta, no carbono da ponta. No carbono do meio é isopropil. Iso, pensa assim, ó, esse prefixo iso quer dizer igual. Então, quando eu tenho sempre isopropil, isobutil, isopentil, o iso quer dizer que eu tenho dois lados iguais. Se aqui eu traçar um plano imaginário, eu tenho esse lado igual a esse lado, isopropil, tá? E aí, com 4 carbonos, o que a gente vai ter de ramificação com 4 carbonos? A gente já conhece o butil, porque são 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, e o carbono da ponta preso aqui na cadeia principal. Agora, esse carbono, essa ramificação poderia estar ligada na cadeia principal por outro carbono, né? Essa ramificação poderia estar ligada por outro carbono. E aí, o que acontece? Se tivesse ligado nesse segundo carbono aqui, ó, o que a gente teria? Sec-butil ou S-butil. Por quê? Esse sec ou S é de secundário. Então, repara que quem está ligado à cadeia principal é um carbono secundário. Esse carbono é secundário por quê? Na ramificação, ele tem esse carbono ligado a ele e esse carbono ligado a ele. Ele em si é terciário, só que eu só estou considerando os carbonos da ramificação. Eu não estou considerando esse carbono da cadeia principal, tá? Então, olhando somente a ramificação, ele é o carbono secundário que está ligado à cadeia principal. Então, é sec-butil ou S-butil. Se eu tiver um carbono terciário ligado à cadeia principal, ó, repara que a ramificação aqui também tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. É uma ramificação com 4 carbonos. Só que você tem que concordar comigo que essa ramificação com 4 não é igual a essa ramificação que também tem 4. Olha o arranjo dela, é diferente. O carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário, ó. Esse carbono ele tem 1 ligado a ele, 2, 3 carbonos ligados a ele. Eu só estou considerando os carbonos da ramificação. Eu não estou considerando esse carboninho aqui da cadeia principal. Então, é o terc-butil ou o T-butil. E aí, eu também tenho ainda o isobutil, que o princípio é igual do isopropil. Eu tenho 4 carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 também. Vai ser butil alguma coisa, só que o carbono que está ligado à cadeia principal é este aqui. O arranjo do isobutil é diferente do butil, também pode ser chamado de N-butil, tá? De normal, N-butil. O isobutil, assim como o isopropil, ele tem dois lados iguais. Se você traçar aqui, ó, um plano imaginário, você vê que esse lado é igual a este lado. Eu tenho o isobutil. Ainda, a gente pode ter as ramificações com 5 carbonos, que aí são mais ramificações ainda, ó. Com 5 carbonos,
ligados direto um no outro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é o pentil ou N-propil, tá? Esse N na frente é de normal, a cadeia normal, não é ramificada. Então, ó, N-propil, é o que a gente já tem visto já há bastante tempo. Agora, se o carbono que estiver ligado à cadeia principal for o carbono secundário, eu posso ter o sec-pentil. Ó, esse carbono é secundário, porque ele tem um carbono ligado a ele e esse outro carbono ligado a ele. Eu só considero os carbonos da ramificação, não considero da cadeia principal. Sec-pentil ou S-pentil. Eu posso ter o carbono terciário ligado à cadeia principal. Ó. Esse carbono é terciário. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos ligados a ele, não considerando o carbono da cadeia principal. Então, esse aqui é o terc-pentil ou T-pentil. Eu ainda posso ter o neopentil, que é essa estrutura, ainda são 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos ligados à cadeia principal. Ela a gente chama de pé de galinha, se você olhar aqui, parece realmente um pé de galinha. Então, o neopentil tem 5 carbonos, assim como o pentil, só que o arranjo dele, gente, é totalmente diferente, tá? A estrutura dele é diferente. E ainda posso ter o isopentil, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, também é pentil, mas vai ser iso, porque tem dois lados iguais, esse isopentil ligado à cadeia principal. Então, esses nomes são os nomes das ramificações. Eu vou dar um exemplo já para vocês, tá? Ainda, a gente pode ter ramificação com cadeia fechada, com benzeno. E aqui eu coloquei os dois principais. Então, vamos lá, só relembrando. Se eu tivesse um carbono só como ramificação, eu chamaria de metil. 2-metil, 3-metil, 4-metil. Se eu quiser considerar isto aqui como ramificação, eu vou chamar de benzil. E o que é o benzil? É o benzeno ligado a um carbono e esse carbono ligado à cadeia principal. Então, isto tudo aqui, como ramificação, a gente chama de benzil. Agora, só o benzeno sozinho ligado à cadeia principal, como ramificação, a gente chama ele de fenil. E aí, cuidado que a gente tem a tendência de trocar esses nomes aqui, tá? Achar que só o benzeno sozinho é o benzil. E não, vai ser benzil quando o benzeno estiver a um carbono e esse carbono ligado à cadeia principal. Esse conjunto todo, benzil. O benzeno sozinho, se eu for considerar ele ramificação, eu chamo de fenil. Então, vamos ter um exemplo. Ó, eu tenho aqui uma estrutura. Qual é a função orgânica? A função orgânica, eu tô achando que estou em sala de aula. Função orgânica C-O, entre carbonos, eu tenho uma cetona. Então, eu vou escolher minha cadeia principal aqui, ó. Eu vou incluir grupo funcional e eu vou incluir essa ligação do tipo dupla. Ah, Luciane, mas eu não seria obrigada a descer? Aqui, para eu dar o nome, fica mais simples e mais fácil eu incluir isso aqui direto como cadeia principal. Eu posso fazer isso, tá? E aí, vamos lá. Eu preciso enumerar. A minha prioridade é o grupo funcional ficar com o menor valor possível. Então, esse carbono 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5 e esse 6. E aí, no carbono 4, eu tenho esse benzeno que eu vou classificar ele como uma ramificação. O benzeno como ramificação se chama fenil. Então, eu vou nomear. São 6 carbonos, né? O fenil está no 4, então vai ficar 4-fenil. Ramificação vem primeiro, né? Primeiro ramificação, 4-fenil. Cadeia principal são 6 carbonos, hex. Ligação dupla entre o 5 e o 6, 5-en. Como é uma cetona, final ona. Só que a carbonila está no terceiro carbono, né? Carbono. Então fica 3-ona. Juntando tudo, 4-fenil, hex, 5-en, 3-ona. Tá? Então, se habituem com essas novas ramificações que a gente vai precisar usar elas agora, de éster pra frente, tá bom? Beijinho!